E se eu te dissesse que bem no coração desta cidade deslumbrante existe um lado sombrio que poucos conhecem, um lado onde pessoas vivem em condições tão terríveis que é difícil de acreditar? Hoje vamos explorar o lado obscuro de Hong Kong, onde milhares de pessoas vivem em verdadeiras gaiolas humanas. Embora Hong Kong seja reconhecida como um centro financeiro global, com seus imponentes arranha-céus e uma economia forte, há uma realidade oculta e sombria por trás dessa fachada de sucesso que poucos conhecem. Sejam bem-vindos aos Cage Homes, as casas gaiola. E isso não é ficção científica, é a vida real de muitos em Hong Kong. Hoje você vai conhecer melhor essa história e entender por que essas pessoas não têm outra opção. Agora, imagine viver em uma casa que mais parece uma gaiola, onde mal há espaço para deitar, quanto mais para viver confortavelmente. E se eu te dissesse que muitos dos moradores dessas gaiolas são idosos, que precisam trabalhar em um dos lugares mais caros do mundo só para sobreviver? Essa é a triste realidade de muitos em Hong Kong. Fique até o final deste vídeo para entender como essa cidade, que já foi um paraíso capitalista, se tornou um lugar onde essa crise habitacional está fora de controle. Hong Kong sempre aparece nas manchetes como a cidade mais cara do mundo para se viver. E os números não mentem. Comprar um apartamento aqui pode levar mais de 20 anos economizando cada centavo que você ganha. Isso mesmo, 20 anos sem gastar nada. Além disso, os aluguéis consomem, em média, mais de 50% dos ganhos mensais das pessoas. Parece surreal? Essa é a dura realidade para muitos. Vamos voltar no tempo e entender como Hong Kong chegou a esse ponto. Décadas atrás, Hong Kong começou um experimento ousado para se transformar em um paraíso capitalista, onde o mercado e o dinheiro seriam reis. Menos regras, menos governo, mais progresso econômico, mas algo deu muito errado. A economia cresceu, mas a desigualdade social explodiu. Após a Segunda Guerra Mundial, Hong Kong era só uma vila de pescadores, mas aí o governo colonial britânico tomou uma decisão radical. A política de não intervenção positiva, uma forma pura de capitalismo. O governo saiu de cena e deixou o mercado ditar as regras, sem tarifas, sem salário mínimo, sem bem-estar social. E a economia prosperou, mas havia um problema. Como o governo sobreviveria sem impostos? O governo de Hong Kong precisava encontrar outra fonte de renda, e a solução estava nas terras. Como Hong Kong era uma colônia, todas as terras pertenciam ao governo. Em vez de vender as terras, o governo optou por alugá-las às empresas de construção. Essa estratégia mantinha os aluguéis elevados ao restringir a oferta de moradias. Sabia que apenas 7% do território de Hong Kong é destinado ao desenvolvimento residencial? O governo mantém essa oferta limitada para garantir que os preços fiquem nas alturas. Quem ganha com isso? Os grandes desenvolvedores imobiliários que dominam o mercado e o próprio governo. Para as pessoas comuns, isso significa viver em condições precárias, como os Cage Homes e Coffin Homes. Mas o que são esses Cage Homes e Coffin Homes? Imagine viver em um espaço menor que uma vaga de estacionamento. Esses apertamentos são subdivisões ilegais de unidades maiores, resultando em espaços minúsculos onde as pessoas mal conseguem se mover. Parece cena de filme, mas é a triste realidade. E não são só os jovens ou desempregados que vivem assim, mas também famílias inteiras e idosos. Muitos idosos precisam coletar caixas de papelão pelas ruas para vender aos recicladores, uma prática comum e necessária para sua subsistência. São as vovós de papelão, um símbolo da dura realidade daqueles que deveriam estar aproveitando a aposentadoria. A desigualdade em Hong Kong não é acidente. A transformação da cidade de um centro de manufatura têxtil na década de 1950 para um hub de serviços financeiros deixou muitos trabalhadores para trás. Com a queda da manufatura, os empregos no setor financeiro cresceram, mas eram raros e altamente qualificados, deixando a maioria dos trabalhadores sem opções. Mesmo após a transferência de Hong Kong para a China em 1997, os princípios de não intervenção continuam. O governo local acredita que seu papel é fomentar a criação de riqueza, não redistribuí-la. Acontece que a panelinha do governo e algumas construtoras estão controlando os terrenos e as construções por lá. E isso não tá legal. Mas qual seria a solução? Na minha opinião, o governo deveria vender todas essas terras para a iniciativa privada e abrir o mercado. Com isso, mais empresas de construção poderiam ser criadas e Hong Kong iria crescer de número de casas muito mais rápido. A concorrência natural iria fazer os preços caírem e a qualidade do serviço aumentar. Com o tempo, essa situação seria resolvida, melhorando a qualidade de vida de todo mundo. Se você estivesse nessa situação, o que faria para sair dela? Deixe um comentário e até a próxima!